Olá, graça e paz, abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Eu já recebo por fé que você está com a mente curada, com o corpo sarado para a glória de Deus. Oro para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados em nome de Jesus Cristo o ressuscitado e que o Espírito Santo da verdade possa te confirmar essas verdades de Deus em Cristo para a glória dele. E nesses dias nós temos falado sobre a graça de Deus em Cristo, a qual você recebe pela fé. A graça não é letra, a graça é uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus, segundo a vontade dele, na hora dele e quando ele quiser. Então, a graça de Deus em Cristo é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Nós falamos, ministramos, ensinamos conforme está escrito na palavra de Deus. Nós não forçamos nenhum tipo de interpretação, porque a graça ela é revelada. Então, o que eu estou lendo e peço também que você leia na sua Bíblia, anote os versículos para que você possa acompanhar tudo que está sendo dito aqui. E o Espírito Santo de Deus, segundo a vontade dele, vai te revelar. Por isso que lá em Filipenses 1:29 está escrito que foi nos concedido, né, o crer nele, foi nos concedido o privilégio de crer nele, de ter fé nele. E se você continuar lendo, você vai ver que está escrito que crer nele e o padecer por ele. É o que está escrito. Então, essa revelação você recebe pelo Espírito. Então, nesses dias nós temos falado que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Que deixou 14 cartas escritas, que vai de Romanos a Hebreus, das quais 10 para a igreja e 4 cartas ministeriais. Então, o que é que nós lemos nesses dias? Vamos fazer aqui uma recapitulação rápida. Nós lemos lá em Atos 9, né, da conversão de Saulo, que virou Paulo. Dali para frente ele passou a ministrar essa palavra de Deus em Cristo, porque o Senhor apareceu para ele e disse que ele seria aquele escolhido a levar o evangelho dele, segundo a vontade dele, aos gentios, né? Por que ele falou dessa forma? Porque lá nós temos que separar Jesus de Nazaré de Jesus Cristo ressuscitado que apareceu a Paulo. Sabendo que para nós é um só Deus, em 3 manifestações diferentes: Deus na criação, Jesus na salvação, Jesus de Nazaré na salvação, e o Espírito Santo hoje que habita em nós, que nos revela essa graça de Deus em Cristo segundo a vontade dele. Pela fé, não é a letra, eu não recebo a revelação na letra. Existem muitos apostolados aí, mas o nosso apostolado é Ministério Graça e Apostolado, e o nosso apóstolo é Marcos Gomes. Então, o que é que nós estamos dizendo? Que essa revelação dada a Paulo, depois da lei de Atos 9, que ele começou a ministrar essa graça de Deus em Cristo, teve um dos momentos que nós lemos lá em Atos 13, que era importante que essa graça fosse ministrada, pregada, ensinada aos judeus, e já que eles não se achavam dignos da salvação e nem da vida eterna, que Paulo iria aos gentios. E lá em Atos 15, também novamente, diante daqueles apóstolos, ele explicando tudo ali, Pedro se levanta ali no meio e explica tudo o que aconteceu com ele, e que não era interessante colocar sobre eles, sobre Paulo e aqueles que estavam ali com ele, um peso maior, né, que nem os pais e os profetas daquele tempo suportaram. E ali eles reuniram e chegaram à conclusão de que enviaria uma carta com Paulo juntamente com alguns irmãos para confirmar que aquilo que Paulo estava falando, ministrando, estava ok, estava de concorde com eles, que eles continuariam ali com os judeus e Paulo seriam ali para os gentios. Amém? Nós fomos até aí. E aqui em Atos 22,
no versículo 17 está escrito: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Quem foi que apareceu a Paulo lá em Atos 9? Não foi o Senhor Jesus? Então, esse mesmo Senhor Jesus que apareceu para ele lá, está falando assim: olha, esse lugar aí onde você está, o que eu te falei lá para você pregar aos gentios aí em Jerusalém, eles não vão aceitar não. Então, sai, porque o testemunho meu aí, saído da sua boca, não será aceito. 22:19. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que criam em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que matavam. Isso aqui Paulo está falando de um tempo quando ele saía perseguindo a igreja, lá em Atos 7, no versículo 57 e 58, você vai ver, ele está falando aqui o que aconteceu lá. Ele está conversando, ele está trocando, batendo um papo aqui com o Senhor. E aí o Senhor responde para ele: então o Senhor me diz: vá, eu enviarei para longe aos gentios. Quem é gentil? Você e eu hoje. Porque Pedro, Tiago e João, ministração para judeu. Paulo aos gentios, que somos nós. E aqui fica claro para você e para mim que Paulo é o apóstolo dos gentios, a qual foi revelado a graça de Deus em Cristo para nós, os gentios. Olha só que maravilha, irmãos. Nós falamos lá que o pecado ele foi aniquilado na carne de Jesus, lá em Hebreus 9:26, né? Nós lemos lá na última ministração que fizemos. Então, esse pecado que foi aniquilado na carne de Jesus, não existe mais. Não existe mais pecado. Tá vendo? Porque foi aniquilado na carne de Jesus. É o que está escrito. Por isso, a graça ela é uma revelação. Eu não creio pela minha carne, pela minha força, pela letra. Eu recebo, creio, vivo e pratico aquilo que a graça de Deus em Cristo me foi revelada. Mas em Romanos 5,17 está escrito: pois pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio deste, muito mais os que recebem, olha só, da transbordante provisão da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Pois pela transgressão de um só. Quem que transgrediu? Adão. Ele transgrediu, você e eu nos tornamos pecadores, porque ele transgrediu, não foi você, não foi eu. Então, por causa dele que transgrediu, e nós nos tornamos pecadores. Mas olha só aqui em Romanos 5,15. Olha só. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Dom gratuito, uma coisa, transgressão, outra coisa. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, que nós lemos lá no 17, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou nas multidões. Então, Adão pecou, Jesus veio e consertou. Então, diante de Deus, você e eu não temos mais pecado. Mas, pastor, me falaram que a ira é um pecado. Então, vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Ah, não, mas falou que se eu estou com ciúme, eu estou em pecado. Vamos ver o que está escrito. Vamos ler. Vamos lá em Gálatas, para a glória de Deus. Vamos ler aqui Gálatas 5. Abba, Pai, glória a Deus.
Vamos ver aqui. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas. Em algumas versões fala que as obras da carne são conhecidas. Então vamos ver, porque alguns falam que é pecado e a Bíblia diz que é obra da carne. Vamos ler. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, que vem de feitiço, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e outras semelhantes a estas. Você conhece alguém que já tem ódio? Você conhece alguém que faz feitiçaria? Você conhece alguém que anda em discórdia, ciúme, irado, egoísta, anda dividindo o corpo de Cristo, porque estava na sua congregação ou lugar onde você se ajunta com seus irmãos e por algum motivo ou outro ele saiu daquela congregação e foi para outra e você acha que agora ele não é mais filho de Deus, só você que é, porque não está na sua. Essa divisão do corpo de Cristo não agrada a Deus, irmão. Não é porque o outro saiu da sua igreja que você não vai ligar para ele, que você não vai falar com ele, está passando de um lado da calçada, você vai passar lá do outro lado porque você não quer ver ele. Que conversa é essa? Onde você já viu Jesus fazer isso? Que graça é essa que você está vivendo? Que religião é essa que você está? Que divide o corpo. O corpo é união, é ajuntamento. Por isso que nós lemos sempre Efésios 6,12. Nós não lutamos contra carne e sangue, ou seja, nós não lutamos contra nossos irmãos. Não é pelo fato de você estar em uma outra congregação, com outra doutrina, que você deixou de ser meu irmão, de ser meu amigo, de ser meu colega, não. Não olhe o irmão segundo a carne. O corpo de Cristo não pode ser dividido, porque isso não agrada a Deus, irmão. Você foi chamado para união, para ajuntar e não para dividir. Então, as obras da carne são essas: facções, divisões, dissensões, ira, raiva. Isso é obra da carne, inveja. Não é pecado, obra da carne. E essa obra da carne que você pratica aqui na terra, você vai pagar aqui, tá? Não tem nada a ver com o céu, não. Não tem nada a ver para onde você vai, não. Você paga aqui, porque de Deus não se zomba. O que o homem planta aqui, ele colhe aqui, não é lá, não. É tudo aqui. Se você faz o bem aqui, você colhe o bem aqui. Se você faz o mal aqui, você paga o mal aqui também. De Deus não se zomba. Ele não se deixa se escarnecer. Então, irmão, ame o seu irmão. Perdoe, abrace, se alegre. A vida, nós temos uma ministração no nosso site sensacional. A vida é frágil. E passa logo, viu? A vida passa logo. Cuide de ti mesmo e depois cuide dos outros. A vida é frágil. A doutrina que você vive hoje, eu não sei qual congregação que você está, não pode ser maior do que o amor. O amor tem que ser sempre maior do que a doutrina que você vive. Por isso que a graça de Deus em Cristo é amor. O nosso ministério Graça e Apostolado é um ministério de amor. Planta o amor, pratica o amor, ensina o amor como tem que ser. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. A graça não divide o corpo de Cristo. A graça junta o corpo de Cristo. Por isso é que nós somos chamados para o ministério da reconciliação e não para o ministério da divisão. Reconciliar, ajuntar e amar o seu próximo como a ti mesmo. Essa é a graça e esse é o apostolado. Eu declaro que essa palavra te seja revelada
e que o Espírito Santo da verdade, que te conduz na verdade, te revele essa palavra e essa graça para a glória de Deus. E amanhã, a partir das 9 da manhã, estaremos ali no Recanto das Emas, na casa, nos ajuntando, do irmão Valdemar, na casa do irmão Valdemar e Maninha, para ministrar, adorar, louvar e ter comunhão com os irmãos. Quadra 301, Conjunto 5, Casa 10, Recanto das Emas, Brasília. E também lá em Santo Antônio do Descoberto, com o pastor Afonso. Essa graça e esse apostolado tem sido ministrado. Então estaremos ali com o pastor Simão, pastor Joelso, a missionária Jude, estaremos ali nos reunindo com os irmãos, para a glória de Deus. Aqui perto de nós temos em Anápolis o pastor Edivaldo, ali em Goiânia também, mais um pouco à frente, nós temos a irmã Nalma também, que tem falado dessa graça, e você vai ver que ela é uma só para todos, é uma só palavra. Cremos como está escrito, declaramos como que está escrito, falamos como está escrito e ensinamos como está escrito. Nós não forçamos nada, é a graça de Deus em Cristo, e pelo Espírito Santo da verdade você recebe essa graça e esse apostolado em nome de Jesus Cristo e esse, o ressuscitado. Graça e paz, abençoado.